Eleições na Inglaterra mostram força da direita quebrando o muro vermelho. Bom, o que exatamente está por trás dessa mudança política massiva, totalmente inesperada, que está literalmente sacudindo as estruturas de uma das nações mais tradicionais do mundo? E a grande questão: será que o atual primeiro-ministro sobrevive a tudo isso? Para a gente entender essa verdadeira revolução nas urnas, os dados que vamos analisar agora vão destrinchar todos os detalhes. Ah, e aproveitando, já clica em inscreva-se no nosso canal. É super rápido e garante o acompanhamento de todas essas explicações visuais detalhadas no futuro. Bora lá? Certo, vamos mergulhar nisso. O terremoto político despedaçando o domínio bipartidário. Olha só esses números. Historicamente, as eleições locais inglesas sempre foram dominadas por dois gigantes, certo? Mas as projeções da fonte revelam uma reviravolta gigantesca. O Partido Reform UK, que é liderado pelo Nigel Farage, assume uma liderança simplesmente impressionante, com 1.580 assentos projetados. É muita coisa. E tem mais. Os liberais democratas, com 950 assentos, acabam passando à frente do Partido Trabalhista, que fica ali com 941. A gente está assistindo à ruína daquele sistema tradicional de dois partidos acontecendo em tempo real. E a situação fica ainda mais dramática, viu? Porque, embora o Partido Trabalhista seja apontado como o maior derrotado em volume de perdas, o Partido Conservador, que é quem governa o país atualmente, também está sofrendo um golpe massivo. A projeção é que eles despenquem para meros 572 assentos. É um baque absurdo. Então, vamos entender como isso funciona na prática. Desvendando o sistema eleitoral local. Como funcionam os conselhos do Reino Unido? Para dimensionar a magnitude dessa reviravolta, a gente precisa lembrar que a engrenagem do governo local, lá no Reino Unido, é bem complexa e calcada em muita tradição parlamentarista. Ou seja, os cidadãos não votam direto para o prefeito. Eles vão às urnas para preencher as mais de 2.600 vagas de conselheiros. E são exatamente esses conselheiros eleitos que, num segundo momento, escolhem entre si quem vai ser o líder ou prefeito local. É como quebra-cabeça. O que é realmente interessante de notar aqui é a comparação geográfica para dar um pouco de escala para a gente. De um lado, temos o sistema do Reino Unido, que historicamente é dividido em condados e distritos, cobrindo áreas significativamente menores. Do outro lado, tem a estrutura que a gente conhece super bem aqui no Brasil, né? Com estados e municípios, desenhada justamente para administrar um território imenso de tamanho continental. Só que o sistema britânico está no meio de uma baita modernização. A fonte relata uma transição para o que eles chamam de autoridade unitária. Basicamente, eles estão fundindo distritos e condados em uma única administração centralizada para a região. Locais como East Sussex e West Sussex são citados justamente como exemplos no meio dessa transição. A ideia é que a abolição dos formatos antigos aconteça de vez até o ano de 2028. O fenômeno Reforma UK, os ganhos históricos de Nigel Farage. Com todo esse funcionamento do sistema em mente, o grande vencedor dessas eleições arquiteta um avanço sem precedentes. A fonte observa um detalhe geográfico e cultural muito decisivo. O Reform UK está conquistando o famoso Muro Vermelho. Trata-se de uma região ali no nordeste da Inglaterra, formada por cidades superindustriais e de classe trabalhadora, que por muitas décadas foi considerada uma fortaleza totalmente impenetrável do Partido Trabalhista. E agora, o muro está caindo. E o que atrai tanto o eleitorado? A plataforma política do partido, conforme foi reportado, se baseia em alguns pilares centrais. Tem um foco num distanciamento ainda maior da Europa e, ao mesmo tempo, na busca por laços bem mais estreitos com os Estados Unidos. O partido também defende fortemente o livre mercado e adota posturas que são descritas como isolacionistas, defendendo limites bastante rígidos e inflexíveis para a imigração no país. Vamos seguir em frente e ver como isso se desenrola. Mudanças demográficas. A ascensão de eleitores independentes e verdes. As eleições trouxeram à tona comportamentos de voto totalmente incomuns. Esse número aí, 431, representa o total combinado projetado de candidatos eleitos que concorreram puramente como independentes, somados àqueles classificados como muçulmanos independentes. E sabe de uma coisa? É um traço fascinante da lei do Reino Unido permitir candidaturas sem absolutamente nenhuma filiação partidária. Isso ilustra perfeitamente na prática uma baita rejeição ao sistema tradicional. A dinâmica do Partido Verde, uma aliança improvável. Isso nos leva a mudanças bem drásticas dentro do próprio Partido Verde britânico. Relatórios da fonte indicam que diversas mesquitas instruíram suas congregações a evitar tanto os trabalhistas quanto os conservadores,
optando por votar direto no Partido Verde. O resultado disso? Uma sobreposição ideológica muito peculiar. De um lado, a facção verde tradicional, pautada na esquerda e no apoio à comunidade LGBTQIA+. Do outro, dividindo o mesmo espaço, um novo bloco de eleitores atrelado a valores religiosos bastante rígidos e visões sociais altamente conservadoras. É uma mistura improvável, não é mesmo? O futuro de Keir Starmer. Consequências nacionais das perdas locais. Afinal, como um verdadeiro sismo em nível local afeta o comando nacional lá em cima? Olha o que o primeiro-ministro Keir Starmer declarou. Dias duros não vão enfraquecer minha determinação, eles a reforçam. A fonte pontua que, apesar dele reconhecer abertamente o péssimo desempenho do seu partido e a profunda frustração da população, a recusa dele em renunciar ao cargo é simplesmente categórica. Não tem conversa. O fato é que o governo se encontra numa situação altamente precária agora. No presente, as perdas locais são históricas. Logo à frente, no horizonte mais próximo, paira a sombra de um potencial voto de desconfiança no parlamento. O grande dilema é que os deputados governistas hesitam muito em forçar essa votação. E por quê? Pelo medo real de acabar desencadeando eleições gerais antecipadas, que, pelo andar da carruagem, o Reform UK poderia muito bem vencer. É uma tensão colossal, principalmente porque as eleições gerais normais estão agendadas só para o longínquo ano de 2029. Fica então a grande pergunta: será que o primeiro-ministro vai sobreviver a um potencial voto de desconfiança? Ou será que as réplicas dessas eleições locais vão desencadear uma mudança de poder massiva a nível nacional? Muito antes de 2029, a política do país acaba de ser completamente reescrita, pessoal. É um verdadeiro xadrez político que a gente vai precisar continuar acompanhando de perto.